toda luta que tem alguma polêmica no resultado, alguém solta essa. Mas ele foi pra cima. Fala galera, tudo bom? Hoje eu resolvi falar com vocês um assunto que sempre toca aí nas redes sociais quando tem uma luta de decisão polêmica. A gente sabe que o julgamento de um combate de boxe tem certas subjetividades e cada jurado pode ver de um jeito, claro, até certos limites, né? Adelaide Bird e CJ Ross. Mas enfim, o argumento que muita gente mais usa por aí é o de que fulano deveria ter ganho porque ele buscou mais a luta, foi pra cima, atacou o tempo todo, andou pra frente. Será que é isso mesmo? Será que pra ganhar uma luta de boxe você tem que ir pra cima do seu adversário? Para tirarmos essa dúvida, eu vou colocar aí as regras oficiais de julgamento de lutas da ABC, Associação de Comissões de Boxe dos Estados Unidos. Como a gente pode ver aí escrito em inglês, the scoring shall be done on a 10-point must system. Judges are to score each round using the following scoring criteria. 1. Clean punching, power versus quantity. 2. Effective aggressiveness. 3. Ring generalship. E 4. Defense. Então, esses são os 4 critérios. Vamos lá, vou traduzir e explicar. Primeiro, golpes limpos. Força versus quantidade. Ou seja, o jurado vai decidir se os golpes que entraram limpos de um lutador foram em quantidade maior do que o outro e vai mensurar poder de cada soco que entrou para decidir quem foi o melhor. Ele vai comparar se a potência dos golpes de um sobrepujou, bonita essa palavra, né? Sobrepujou. Ele vai ver se a potência dos golpes do cara superaram a quantidade dos do adversário. Se ele precisar fazer isso. Muitas vezes a quantidade e a força dos golpes é claramente maior para um dos lutadores. Segundo critério, agressividade efetiva. Aqui é que pega. É aqui onde começa a história do foi pra cima. Entendam que não é agressividade apenas, e sim agressividade efetiva. Por exemplo, se um lutador vai o tempo todo pra cima e só atinge a guarda do oponente, sem dúvidas ele foi mais agressivo, mas ele não teve eficiência nenhuma. Nesse caso, ele só ganha o round se não tomar golpes praticamente, porque, né, o oponente também não pode só ficar fechado na guarda sem nem contra-golpear. 3. Ring generalship. E esse é difícil, hein? Em português, isso comumente é traduzido como domínio de ringue. E aí nós temos um segundo problema. Na verdade, nem o Google Tradutor consegue traduzir a expressão exata ring generalship. Ao pé da letra, generalship significa generalidade, o generalato, no caso de você aí ser um general, a estratégia, a habilidade militar e diplomacia. Generalidade no dicionário é definido como a qualidade do que é geral, do que abrange uma totalidade de coisas, ou do que é considerado em toda a sua extensão, ou a maior parte, a maioria. Por exemplo, na generalidade dos casos, tal não acontece, ou seja, na maioria dos casos, tal coisa não acontece. Ring generalship, então, seria a generalidade no ringue, e não exatamente o domínio de ringue. Por que não exatamente? Porque eu acho que essa tradução acaba causando uma certa confusão nas pessoas. Involuntariamente, a gente tende a ouvir a palavra domínio e acha que é o pugilista estar em todos os lugares, ou fazer o adversário ir para as cordas, porque a gente pode acabar pensando em território na hora em que houve domínio de ringue. Só que a generalidade é o todo, ou seja, o caminhar, a forma como a estratégia é aplicada, a qualidade dos golpes, enfim, o todo. Logo, um lutador que demonstra mais ferramentas, mais recursos, mais técnica, tende a levar vantagem nesse quesito. Se o cara não conseguir determinar o vencedor de um round nem pelo número de golpes, nem pela agressividade que ele considera efetiva, vai determinar por este critério, que eu acho que seria melhor traduzido como domínio das ações, e não domínio de ringue, porque fica mais claro que quem controlar o que está acontecendo é que leva a vantagem aqui. E o item 4, defesa, eu acho que a gente nem precisa falar porque tá bem óbvio. Mas então, onde que eu quero chegar com isso? Bem simples. Segundo as regras oficiais que a gente acabou de ver, partir pra cima, buscar a luta, atacar o tempo todo e andar pra frente, claramente não são quesitos a serem avaliados. Nenhum deles é citado. A agressividade, que seria a associação óbvia a tudo isso, só é tida como critério se ela for efetiva. E aí vamos ao outro critério. Se o lutador se predispõe a contra-golpear e andar para fora no outside e o seu adversário vai para cima dele, é basicamente tudo o que o contra-golpeador mais quer que ele faça. Logo, ele tende a levar vantagem se conseguir acertar um número próximo de golpes bem aplicados. Isso se ele já não tiver a vantagem na quantidade
e qualidade dos golpes. Ele nem precisa se defender de tudo, basta que a sua estratégia esteja sendo efetiva, pois ele tem maior domínio das ações, não do ringue. Ou seja, no todo, na generalidade, esse cara leva vantagem. Quer um exemplo prático disso? Uma tourada. Isso mesmo, uma tourada. Uma prática que eu nem sei se é esporte, nem sou a favor, mas enfim. O touro sempre vai pra cima do toureiro. Ele é atraído pra isso. Um ser humano consegue bater de frente com um touro? Não, né? Então o que o toureiro faz? Ele vai desviando as investidas do touro. E quando tem oportunidade, vai ferindo o touro. Ele cansa o animal até ele ficar tão ferido e exausto que perde a luta. Se o toureiro não consegue fazer a sua estratégia funcionar, ele perde o domínio. E aí, bom, aí dá ruim, né? No boxe é a mesma coisa. Assim como numa arena em que o cara só foge de lá se pular pra fora, no ringue, ninguém foge da luta. Quem já teve dentro das 16 cordas, nem que seja pra fazer um sparringzinho, sabe bem que não dá pra fugir da luta. Uma hora a luta te pega. O único jeito é passar por baixo da corda e sair fora. Aí você vai estar fugindo da luta. Então cuidado quando você diz que determinado lutador só anda pra trás, só se defende, foge da luta, porque essa pode ser exatamente a estratégia do toureiro, que, se bem aplicada, faz um homem normal subjugar. Hoje eu tô inspirado nas palavras, hein? Subjugar foi da hora. Essa estratégia faz um homem comum subjugar um animal que pesa centenas de quilos. Mas se ela não der certo, o cara é vencido. Eu não tô aqui dizendo que tal estilo é melhor ou pior. Existem lutadores que só andam pra frente, só fazem o básico, são agressivos o tempo todo e que são ou foram grandes campeões na história do boxe. Alguns, inclusive, que eu admiro demais e adoro assistir, como o Julio César Chaves, Ricky Hatton, Mike Tyson, atualmente o Triple G, que são extremamente técnicos e efetivos nesse lado do jogo que ele se propõe a fazer. Eu tô apenas exemplificando para que fique mais fácil de entender que os juízes veem em determinados casos. Se o cara tá aplicando mais e melhores golpes, ele vai ganhar aquele round, porque é por round que se pontua, né? Independente de como ele anda, se é pra trás, pra frente, pro lado, ou se o adversário tá sendo ou não agressivo. Agora, se a agressividade desse cara é efetiva, por si só, nesse caso, ele provavelmente vai ter a vantagem de golpes a mais e melhores pra ele. Porque se ele tá sendo efetivo em sua agressividade, obviamente que tende a acertar mais. Mas se ele não conseguir acertar mais, ou melhor, ele pode perder se o seu oponente tiver um maior domínio das ações, como no caso clássico já citado de um agressor contra um contra-golpeador, desde que o lutador que jogue no contra-ataque também consiga ao menos se equiparar ou superá-lo no número e qualidade de golpes. Não é à toa que boxeadores mais técnicos são multidimensionais, ou seja, eles sabem a hora de atacar, defender, andar pra frente, pra trás, cadenciar e pra cima, como o Bernard Hopkins era, por exemplo. Você pode até preferir lutadores agressivos, e o grande público tende a preferir mesmo, até pela chance do nocaute, mas a sua preferência, ou a minha, também não é critério de avaliação. Então, respondendo a pergunta do vídeo, não é preciso, não é necessário ir pra cima pra ganhar uma luta de boxe. Muitas vezes, pelo contrário, dependendo do cara que tiver no outro corner, é exatamente isso que ele quer que você faça para que ele possa vencer. Mas, da mesma forma, ser totalmente passivo às agressões do oponente também não vai te fazer vencer uma luta. Como o Floyd Mayweather disse várias vezes, o nome do jogo, no fim das contas, é atingir sem ser atingido. E em muitas ocasiões, é mais fácil fazer isso usando o cérebro do que a violência. Já dizia o ditado, o boxe é 80% inteligência. Então só andar pra frente, só ser agressivo, não garantem nada a ninguém. Bom, por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha aí, dá um curtir, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e sempre tem mais vídeos como esse. É isso. Saudações políticas a todos.